Lafite nos trouxe novas informações sobre o Hinokizo, o homem da cicatriz de queimadura. Essas evidências nos ajudam muito a descobrir a identidade desse homem, porque agora a gente tem detalhes essenciais sobre ele que precisamos levar em consideração. Os requisitos para alguém ser esse homem são: 1. Possuir uma cicatriz de queimadura. 2. Ter conhecimento sobre a localização do último Road Poneglyph. 3. Navegar em um navio escuro como a noite. E 4. De alguma forma, ser capaz de conjurar redemoinhos para impedir que outros navios cheguem até ele. Por mais que Oda tenha dado um direcionamento razoável de que esse homem de fato seria Jaguar de Só, o último capítulo fez milhões de leitores questionarem essa crença. Afinal, esse gigante navega pelos mares usando um navio negro ou ele tem passado seus anos em Elbaf? E ele é capaz de gerar um fenômeno natural tão peculiar para derrotar seus inimigos? Como é de praxe, novas informações em One Piece mudam nossa perspectiva e nos levam para caminhos totalmente novos ou pavimentam caminhos antigos. Por isso, no vídeo de hoje, levantaremos um nome que vem sendo fortemente debatido como possível homem da cicatriz de queimadura e outro que foi especulado logo de início, acabou perdendo um pouco de força, mas agora renasce ainda mais forte. Vamos ver como Monkey D. Dragon e Scopper Gaban podem preencher os 4 requisitos para ser esse lendário homem e em breve se revelarem como Hinokizo. Sim, gente, eu vou dormir pensando em Rox the Shemek dentro do Barba Negra, sonho com chapéus de palha voando em direção à lua e acordo pensando no Scopper Gaban no final da Grand Line. Como vocês descobriram? Pois é. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai se divertir mais um pouquinho e falar sobre quem pode ser o homem da cicatriz de queimadura. Seria de fato o Scopper Gaban ou talvez Monkey D. Dragon? Vamos ver tudo isso nesse vídeo, então já deixa aquele like, se inscreve no canal e mano, vem comigo, vem comigo! Monkey D. Dragon. Quando falamos sobre o primeiro ponto de possuir uma cicatriz de queimadura, temos 2 questões a levantar sobre o Dragon. A primeira é que ele ainda pode esconder um grande ferimento em seu corpo, mas ter essa alcunha de homem da cicatriz de queimadura é provável que seja algo mais visível, né? Por isso, muitas pessoas têm especulado que a tatuagem em seu rosto é a possível origem desse apelido. Eu acho que faz sentido, até porque, como a gente pode ver, a lenda do homem da cicatriz de queimadura, ou Hinokizo para facilitar, nasceu a partir de rumores, o que faz com que essa figura permaneça como um grande mistério. E isso também poderia explicar porque as pessoas simplesmente não o chamam de Dragon, né? Afinal, ele é alguém muito famoso. Provavelmente porque rumores sobre ele foram se espalhando de uma forma diferente do que é a realidade, de certa forma, criando 2 lendas para a mesma pessoa. A exemplo disso temos o próprio Luffy, que mesmo sendo muito famoso, tem sua própria versão em lugares diferentes. Como a gente pode ver, por exemplo, em Dressrosa, onde um gladiador fala que ouviu que Luffy do Chapéu de Palha é um monstro de 8 metros, e a gente sabe que não é bem assim. É bem curioso, né? O próprio primeiro Joy Boy também pode ser um caso dessa forma, onde sua lenda se ramificou em 2, sendo conhecido como Joy Boy por alguns povos, como os Tritões, e Nika por outras tribos, como por exemplo os Lunários. E a figura que gerou esses 2 mitos é provavelmente a mesma, mas de alguma forma, em alguma altura, se bifurcou. Ou seja, é possível que um efeito semelhante esteja ocorrendo com o Dragon, ou simplesmente uma parada meio Joker e do Flamengo, né? Nem precisa fazer tanto malabarismo assim para chegar numa resposta e ver que é algo viável. Em relação ao segundo ponto, ter informações sobre o último Road Poneglyph, é provável que o Dragon esteja herdando a vontade de Ohara, como os últimos acontecimentos do mangá deixaram claro. Numa breve demonstração do seu passado, vimos como ele tem uma relação poderosa com os estudos de lá. Não à toa, o exército revolucionário chama a Robin de a Luz da Revolução, devido, é claro, à sua habilidade de ler os poneglyphs. Ou seja, o Dragon sabe da importância dessas pedras, da história ali presente e tem em mente que eles podem ser usados como a arma mais poderosa contra o governo mundial.
Esse ponto é muito interessante porque cria dois questionamentos, um a favor do Hinokizo ser o Dragon e outro contra essa ideia. O que joga a favor é porque no capítulo 1056, onde temos a primeira menção a essa figura misteriosa, temos ali a Robin agindo de maneira curiosa, olhando para o lado, desconfiada, como se esse nome não soasse estranho para ela. E o que joga contra é: se fosse realmente o Dragon, que acredita que a Robin é a luz da revolução, a arqueóloga já não teria essa informação, já não saberia melhor por onde procurar o último Road Poneglyph? Ou até mais, se o Dragon souber onde está essa pedra, ele não teria a oferecido para Robin ler? Pois é. Vamos seguir então para as evidências que apontam que realmente seja o Dragon. Navegar por um navio escuro como a noite faz sentido? Faz. O Windgramma, diferente da maioria das embarcações no mangá, é pintado completamente de preto. Seu casco é preto, o dragão é preto, os mastros são pretos, com exceção das velas. Ele é realmente bem escuro. A grande questão aqui é que na coloração oficial o navio não é completamente negro, mas continua sendo escuro como a noite. Inclusive, suas velas são de um cinza quase preto, o que dá ainda mais essa impressão, de ser um navio completamente negro, o que combina bastante com o que foi mencionado pelo Lafite. E, inclusive, eu acho importante mencionar. É claro que se a gente olhar para esse navio aqui mostrado no capítulo 1081, a gente não vai conseguir encontrar alguns detalhes fundamentais do Windgramma, como por exemplo o dragão na proa, mas é claro que isso aí, é só uma representação, é só uma imagem para ilustrar os pensamentos do Lafite e não propriamente o exato navio que a gente deve procurar. E para concluir, o Dragon também preenche o último requisito, e esse de maneira muito evidente. Já vimos diversas vezes no mangá e temos milhares e milhares de indícios durante a obra de que esse personagem tem um poder relacionado ao vento. E óbvio, com essa habilidade insana, faz muito sentido que ele consiga criar redemoinhos, através ali da manipulação do vento. Esse ponto aqui a gente nem precisa se estender muito para ter certeza de que sim, os redemoinhos gerados pelo Homem da Cicatriz Queimadura podem ser fruto da fruta de Dragon. Levantado tudo isso, faz sentido a gente especular que sim, Monkey D. Dragon pode ser o Hinokizo. Agora, Scopper Gaban. Eu acho que é muito natural a gente querer preencher essa lacuna do Scopper Gaban, principalmente agora na reta final de One Piece, porque no início da Grand Line tivemos o Croco, no meio dela o Rayleigh, e outro grande nome dos Piratas do Roger pode estar envolvido aí, no final da Grand Line e em eventos futuros. E esse, gente, muito provavelmente seria o Scopper Gaban. Todo mundo já tá ligado nisso. Então é muito espontâneo o fandom ver um personagem misterioso e logo querer colocar o braço direito do Roger no meio, porque ele é, de fato, alguém muito importante que ainda precisa aparecer. E será que ele preenche os requisitos necessários para ser Hinokizo? Ele tem uma cicatriz de queimadura? Até onde a gente sabe, não. Só que assim, existe um gap gigantesco de mais de 20 anos para ele ter conseguido uma. Olha como a gente resolve isso aqui bem rapidinho, dá para especular fácil. Sendo o membro mais famoso da tripulação do Roger fora seu capitão e Rayleigh, é possível que ele tenha sido descoberto nos últimos anos e lutado contra poderosas forças que tentaram capturá-lo. Nessa ocasião, ele pode ter sido ferido e ficado com uma cicatriz que gerou essa alcunha. Então, por mais que a gente não tenha visto essa cicatriz de queimadura no personagem, que é essencial para ser Hinokizo, ele pode ter adquirido ela em alguma altura da história. O importante é que, bom, ele casa bem com os outros requisitos, e esse aqui da queimadura é algo relativamente fácil, de se conseguir. Ter conhecimento sobre a localização do último Road Poneglyph é algo que certamente seria da alçada do Gaban. Como estamos na reta final de One Piece, a oportunidade para ele aparecer tá gritando tem que ser em breve. Gaban é alguém que sabe da importância dos Poneglyphs, conhece a verdade do mundo e provavelmente tá aguardando o D que o Roger esperava. Com essa figura se fazendo presente, ele pode até ajudá-lo a chegar em Laugh Tale. Então sim, o Gaban pode muito bem estar envolvido com o último Road Poneglyph, porque ele sabe a verdade do mundo, reuniu todos com a tripulação do Roger e por aí vai. Então, sabendo a importância dessas pedras, ele pode ter pego a que estava na Ilha dos Tritões para ficar sob a sua jurisdição, assim tornando muito mais difícil que outra pessoa se torne o rei dos piratas até chegar aquele D que o Roger aguardava. E o seu navio atual poderia ser completamente escuro? Cara, como a gente não tem nenhuma informação sobre isso, é óbvio que é possível.
Mas essa nem chega a ser uma evidência para fortalecer a ideia desse cara ser o Gaban, né? É só uma lacuna que pode ser preenchida, o que não seria nenhuma surpresa. Então o navio pode ser totalmente preto, mas vamos fazer uma ousadura aqui? O Oro Jackson é outro elemento que nós, fãs de One Piece, ainda queremos muito ver no mangá. Ah, mas o Oro Jackson não é preto, tinta não existe, né? Às vezes os caras foram lá, mano, deram uma pincelada ali pra disfarçar e tá tudo certo. E, inclusive, se for pra ficar navegando com esse lendário navio por aí, né, é provável que ele sofreria algumas alterações consideráveis pra não ficar tão na cara de que é o Oro Jackson, o navio do Gold Roger, do Rei dos Piratas e tudo mais. Então, é até plausível pensar, né, que se for o Oro Jackson mesmo, ele com certeza estaria disfarçado. Enfim, sendo ele ou não, existe a possibilidade mesmo de ser o Gaban, até porque para ficar sobrevivendo por aí há tanto tempo nesses mares tão tumultuosos do Novo Mundo, o cara tem que ser brabo, né? E o Gaban de fato é. Mas, como poderia ser justificada a criação de redemoinhos pelo Gaban pra afastar seus inimigos? Tá querendo me dizer então que o Sambel tá fechadão com ele e pode estar gerando esses fenômenos sozinho? Não, não quero dizer nada disso, apesar de que pode sim, tá, que o Gaban esteja acompanhado de outra parcela dos antigos piratas do Roger. Certamente seria muito emocionante ver eles participando da história, mas a justificativa para esses redemoinhos tá perfeitamente conectada à sua tripulação. Na Batalha de Edwar, muita gente especula, com bastante razão, que o ovo do Roger foi o responsável por gerar a tempestade repentina que salvou seu bando, afundando metade da frota do Chique. E tendo isso em mente, já ficou bem claro, né? Quem disse que não pode ser esse ovo ou a criatura que nasceu dele o que gera esses redemoinhos em quem tenta se aproximar? O Lafité até mete um: pode ser que ele seja um usuário de Akuma no Mi. Meu irmão, como assim pode ser? Se não fosse, seria o quê? Pois é, talvez o famigerado ovo do Roger, que é mais um elemento que precisa ser justificado em One Piece. Então, se porventura acabar sendo o Scopper Gaban, teríamos o Oda introduzindo 3 elementos que ainda precisam ser mostrados na história: o personagem, o Oro Jackson e o ovo do Roger. Eles precisam participar em alguma altura da obra e parece que na sua reta final é uma excelente oportunidade. E meus queridos, esse foi o vídeo, tá? Eu pergunto pra vocês agora, quem é o Homem da Cicatriz de Queimadura? Acha que é Scopper Gaban? Acha que é Monkey D. Dragon? Quem você acha que é? Permaneceu sendo o Só? Acha que o Oda tá de sacanagem com a nossa cara, querendo deixar evidente que era o Só, pra depois fingir agora que não é, e no final cê parece a cara desse autor? Então não esquece também de deixar aquele like, se inscrever no canal, seguir a gente nas outras redes sociais e mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!